Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sério, vira de ponta cabeça o que a gente pensa sobre a fusão de humanos e máquinas. O nome disso é ciborguização inversa. Então, se prepara, porque a questão que a gente vai explorar aqui é ao mesmo tempo simples e dá um nó na cabeça. E se o próximo passo na nossa evolução com as máquinas não fosse exatamente aquilo que todo mundo imagina, sabe? A imagem clássica do ciborgue com implantes, braços robóticos e tudo mais. E se fosse o completo oposto, a gente se colocando dentro das máquinas? Parece estranho, né? Mas é a ideia de que nós, como um coletivo, entramos nelas para expandir o que elas podem fazer. Vamos entender direito como isso funciona? Ok, para a gente começar a desembolar essa ideia, vamos olhar para um caso do mundo real. É quase um quebra-cabeça. Uma história sobre dois microcontroladores. Então, olha só que interessante. De um lado, a gente tem o chip Atmel, que é o coração do famoso Arduino. Falando de hardware puro, ele é bem modesto, sabe? Nada de outro mundo. Aí, do outro lado, tem o chip PIC, da Microchip, que é, poxa, bem mais parrudo nas especificações. A pergunta é, por que então o Arduino é visto como o mais poderoso por milhões de criadores no mundo todo? A resposta é que o Arduino nunca foi só um chip. Ele é um ecossistema gigantesco com um verdadeiro exército de gente dando suporte, criando bibliotecas, respondendo em fóruns, fazendo tutoriais, uma comunidade global de verdade. E é justamente a resposta para esse paradoxo que leva a gente para o centro da nossa discussão. Em vez da gente pensar em máquinas que nos aumentam, o que está acontecendo aqui é o contrário. São os humanos que estão aumentando as máquinas. É aqui que a gente chega no ponto principal, a ciborguização inversa. Pensa bem, não é a máquina que entra no ser humano, é a inteligência de um monte de gente, a inteligência coletiva que é absorvida pela máquina e faz ela ir muito além dos seus limites originais. O hardware do Arduino, o chip em si, não muda, mas o que ele é capaz de fazer, nossa, se multiplica de uma forma absurda, tudo por causa dessa rede de pessoas em volta dele. A diferença aqui é gritante, é fundamental. Na ciborguização que a gente sempre vê nos filmes, um humano ganha um upgrade com uma máquina, tipo uma prótese. Já na ciborguização inversa, é a máquina que ganha um upgrade com um monte de gente. O chip Atmel sozinho é bem limitado. Agora, o Arduino, como um sistema inteiro que é alimentado pela sua comunidade, ele se torna uma ferramenta quase universal. E pode acreditar, o Arduino não é um caso único, não. Longe disso. Esse padrão, essa ideia de uma colmeia humana, ele se repete em várias das tecnologias mais importantes que a gente usa hoje. Vamos pegar o Linux, por exemplo. Começou como um projetinho de hobby de uma pessoa só. O que fez essa sementinha virar a base de quase toda a internet que a gente conhece? A comunidade. Milhões de pessoas no mundo todo contribuindo, adicionando camadas de software, drivers, suporte. É como se o kernel original fosse o esqueleto e a comunidade global fosse a carne e os músculos que deram vida a ele. A mesma lógica exata vale para o Android. O poder de um celular hoje não está só no processador dele. Está, na verdade, no acesso a milhões de aplicativos e bibliotecas que foram criados por desenvolvedores do planeta inteiro. É essa inteligência coletiva que pega um aparelho com hardware até simples e transforma numa ferramenta absurdamente poderosa. E olha, a lista vai longe. O Raspberry Pi, a Wikipedia, o GitHub. Em todos esses casos, a gente vê o mesmo padrão, uma tecnologia que, na sua essência, é até simples, mas que é amplificada de um jeito absurdo por essa colmeia de gente colaborando. E o nome que se dá para isso é ciborgues sociais. Eles não são só ferramentas passivas, são máquinas que se tornaram híbridas, sabe? Elas literalmente absorveram a inteligência e a colaboração de verdadeiros enxames humanos. Bom, e tudo isso levanta uma questão bem mais profunda, né? Essa colaboração toda em massa, esse conhecimento compartilhado, o que isso significa de verdade para a nossa sociedade, para a nossa economia? Já aí que surge uma tensão bem clara. A lógica por trás desses ciborgues sociais é toda baseada em cooperação, em acesso aberto, democrático, valores que lembram certas ideias socialistas. Só que eles existem dentro de um sistema capitalista. E nesse sistema, todo esse trabalho coletivo muitas vezes é capturado, empacotado e monetizado por gigantes, como o Google faz com o Android ou a Microsoft faz com o GitHub. Mas a história não para por aí, não. Agora parece que a gente está entrando numa fase totalmente nova. Uma fase onde essa ciborguização não acontece mais só entre humanos e máquinas, mas entre as próprias máquinas. Pensa nisso como uma espécie de simbiose tecnológica. São dispositivos diferentes que se juntam, se integram e formam uma coisa nova,
uma entidade que funciona sozinha e é muito mais capaz do que as partes separadas. Vamos ver um exemplo bem prático para isso ficar claro. Imagina um microcontrolador, tipo um ESP32. Ele funciona como sentidos, coletando dados do ambiente. Aí um celular com Android entra como o cérebro, processando esses dados, mostrando gráficos. E a nuvem? A nuvem é a memória de longo prazo. Juntos, esses três formam uma super máquina, algo que nenhum deles conseguiria ser sozinho. E as implicações disso são gigantescas. A gente começa a ver o surgimento de sistemas com uma inteligência que não está num lugar só, está distribuída. Sistemas que podem desenvolver comportamentos que a gente não previu, quase como se tivessem vida própria. E nessa nova realidade, o nosso papel, o papel humano, muda completamente. A gente deixa de ser só um usuário para se tornar uma espécie de maestro, orquestrando ecossistemas de máquinas que colaboram entre si. Toda essa evolução nos coloca, então, numa encruzilhada. A gente está diante de uma escolha, quase uma batalha fundamental, sobre o rumo que a tecnologia vai tomar e como ela vai moldar o nosso futuro. De um lado dessa encruzilhada, tem um caminho que alguns autores chamam de tecnofeudalismo. É um modelo bem centralizado. Nele, as gigantes de tecnologia agem como se fossem senhores feudais, controlando toda a infraestrutura digital que a gente precisa, e nós nos tornamos meio que vassalas digitais, dependendo totalmente desses feudos tecnológicos. Então, no final das contas, a gente está olhando para dois futuros completamente opostos. De um lado, a ciborguização inversa, que se baseia em poder distribuído, em colaboração, em conhecimento aberto. Do outro, o tecnofeudalismo, com poder centralizado, lógica de extração de valor e conhecimento fechado. A diferença não poderia ser mais clara. Então fica a pergunta: como a gente navega nesse dilema entre colaboração e controle? A fonte que a gente analisou sugere uma saída bem provocadora. Talvez a resposta não seja mais tecnologia, e sim uma volta àquilo que nos faz humanos: a arte, a contemplação, a ciência vista como uma forma de arte. Em resumo, a ideia de um novo iluminismo, um farol para guiar essa fusão que fica cada vez mais profunda entre nós e as máquinas que criamos.